Vamos adorar? Sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Adora o Senhor. Se o mar
você adora, você sente o poder do amor de Deus na sua vida. E essa é a próxima canção. Eu quero só que a igreja comece. Quero
dia em que toda a carne se apresentará diante do Senhor para dizer que Ele é digno. E essa é a última canção que nós vamos fazer neste momento. E eu acredito que você, assim como eu, tem a esperança de que juntos cantaremos que Ele é digno. Amém? Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. em breve isso vai acontecer. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno
Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Uma diferença na sociedade. Eu sempre sonhei em ajudar as pessoas, espalhar amor e fazer diferença na sociedade. Eu achava que as pessoas que mais precisavam de ajuda eram aquelas em situação de pobreza, mas desde que eu vim aqui do outro lado do mundo servir como voluntária, eu percebi que esse meu modo de pensar era bem equivocado. Eu servi por 3 anos na Tailândia em uma escola adventista internacional e agora sirvo no Camboja em um centro de influência, ambos como professora de música. E aqui a gente lida com realidades bem opostas. A gente vê sim pessoas que precisam de roupas, alimentos, medicamentos, mas as instituições nas quais eu trabalho lidam com a parcela mais rica da cidade. Aparentemente parece que meus alunos têm tudo, mas eu percebi que uma realidade une tanto os ricos como os pobres. Muitos vêm de famílias disfuncionais, têm problemas de comportamento. Todos eles têm a necessidade de amor, de compreensão e de serem aceitos. Às vezes aquele aluno que mais perturba minhas aulas é aquele que mais precisa de amor, atenção e carinho. Aqui cada gesto, cada detalhe conta. Uma simples oração que a gente faz no começo da aula, todos os dias, e se a gente esquece, os alunos me cobram. Ou fazer amizade com alunos de escolas aqui perto, que muitas vezes no horário da aula eles vêm ao nosso centro só para passar tempo. Aqui eu aprendi a falar de Jesus muito mais por ações do que por palavras. É em pequenos gestos de amor, em que os corações se abrem também para conhecer Jesus. São sementinhas que o Espírito de Deus vai plantando. Por isso a gente continua trabalhando aqui e a gente conta com a ajuda daqueles que talvez não podem estar aqui presencialmente como voluntários, mas podem ajudar com seus dízimos, ofertas e doações a manter projetos como esse que eu trabalho funcionando. O centro de influência que eu trabalho aqui no Camboja é mantido pela Igreja Adventista, principalmente com os dízimos e ofertas de irmãos fiéis de todo o mundo. Aqui a gente impacta a sociedade com a mensagem de saúde, com um restaurante vegetariano, com uma academia de ginástica. Temos também uma escola de idiomas e uma escola de música onde eu trabalho. Também abrimos uma escola bíblica para formação de obreiros bíblicos e professores. E também queremos expandir essa escola para que se torne uma universidade no futuro e também abramos a possibilidade de estudantes estrangeiros que têm dificuldade de seguir a Jesus no país deles, para que venham estudar aqui. Tudo isso é possível pela colaboração de irmãos fiéis ao redor do mundo. Muito obrigada e que Deus abençoe em sua fidelidade. Feliz sábado a todos vocês aqui na igreja. Feliz sábado a todos que nos assistem pelas redes aí da nossa igreja. Essa mensagem que nós acabamos de cantar é muito forte, né? Ela é baseada num texto da Bíblia, no livro do Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto. É lindo, lindo. Existem outros hinos também que enfatizam esse momento da entronização do Senhor Jesus. E é maravilhoso cantarmos hinos baseados em textos da Bíblia. Digno é o Cordeiro, louvado seja Jesus, para todo sempre, por tudo que Ele fez e faz por cada um de nós. Amém? Amém. Nós estamos muito felizes pelas bênçãos que Deus tem concedido a todos nós. O ano já está a todo vapor, né? Passando rápido.
Parece que foi outro dia que nós estávamos aqui nos despedindo de 2024, chegando ao fim, e 2025 já veio, já passou janeiro, já estamos em fevereiro, e assim vai o tempo correndo, né? O tempo corre. Nós, durante o mês de fevereiro, teremos aí alguns programas especiais, como todos os anos. Você deve ter recebido hoje aí o boletim informativo da igreja, né, que agora está aí, boletim mensal, com as atividades do mês, os 10 dias de oração, estão aí os nomes dos pastores, das pessoas que irão pregar. Quantos de vocês receberam o boletim? Deixa eu ver. Ok, que maravilha. Então você já pode acompanhar aí. Depois dos 10 dias, aliás, uma coisa importante sobre os 10 dias. No primeiro sábado dos 10 dias de oração, nós vamos ter as 10 horas de jejum. Normalmente ela ocorria no final dos 10 dias de oração. Dessa vez vai ser no começo. Então nós vamos ter uma programação aqui na igreja para essas 10 horas, começando às 8 da manhã, com o nosso primeiro culto, e terminando à tarde aí, às 6 da tarde. Tá bom? Nós convidamos toda a igreja a participar dessas 10 horas de jejum, tanto quanto os 10 dias de oração. E aí você trabalha, né, como você vai fazer o seu jejum. É um momento de consagração, de busca do poder de Deus. E depois, no final dos 10 dias de oração, no dia 22, né, nós teremos aí a Santa Ceia com toda a nossa igreja também. Como temos feito até aqui a Santa Ceia, vocês vêm, chegando já pode ir para o lava-pés e depois nos reunimos aqui no auditório. Depois dos 10 dias, depois da Santa Ceia, teremos o acampamento da igreja, o acampamento, o retiro espiritual. E se você ainda não procurou para fazer sua inscrição, ainda está em tempo, tá bom? A Suzane está aqui na frente, nossa líder de eventos, ela que está responsável pelo acampamento. Já estamos com a maquininha, quem precisar parcelar aí tudo, depois procure a Suzane e participe. Esse é um momento especial da igreja, momento de revitalização espiritual, para buscarmos juntos a Deus, conhecermos melhor uns aos outros, orarmos, cantarmos, participarmos de atividades lúdicas, né? Vai ser com certeza muito especial. Vai ser lá no Recanto da Ativa, onde foi no ano passado, um local muito bom, muito gostoso. Tenho certeza que quem for participar não vai se arrepender, tá bom? Hoje, eu quero dividir com vocês uma mensagem. Entre as mensagens que eu tenho preparado, algumas delas são mensagens que não dá devido ao horário para pregar tudo num horário só. Então a gente divide em parte 1 e parte 2. Né? Então hoje eu vou pregar a parte 1, que não é meramente uma pregação, mas são algumas considerações sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu acredito que pode ser de muito valor para todas as famílias aqui da nossa igreja e para todas as famílias que nos assistem aí pela internet. Todos nós somos parte de uma família. Na família, alguns vão estar exercendo a função de pai, outro de mãe, e todos nós em algum momento fomos ou somos filhos, né? Então eu quero deixar uma mensagem que eu considero assim muito importante. Fez parte de uma pesquisa que eu fiz nos meus estudos de pós-graduação. É uma mensagem que ela é baseada na Bíblia, mas ela tem um viés voltado para um modelo adaptado da psicologia. Houve um tempo em que psicologia e teologia não se conversavam muito. Mas de tempos para cá, teologia e psicologia têm tido uma aproximação. E eu sei que na nossa igreja nós temos alguns psicólogos também, alguns que são desta área. Então, eu acho que você vai se identificar muito se você é dessa área, se é um estudante de psicologia ou um psicólogo formado sobre o que nós vamos falar aqui. Nos anos 30, 1930, a América ela enfrentou uma crise econômica muito grande.
Aquela crise foi conhecida como a Grande Depressão. Ali começaram a se preocupar com a função do estresse, começaram a surgir estudos. Essa palavrinha, estresse, começou a tomar notoriedade. O país inteiro entrou numa situação muito estressante. Pessoas tiraram a vida, alguns superaram a crise, outros não. Nós podemos dizer que algumas crises que vêm na vida, elas fazem isso com todas as pessoas. Uma delas que é recente é a crise da pandemia de 2020, que também trouxe resultados semelhantes. Então, um sociólogo que procurou entender as razões por que algumas pessoas superam as crises e outras não, ele desenvolveu um modelo chamado modelo ABCX. Nós vamos falar sobre esse modelo aqui hoje. Esse modelo ABCX, ele foi desenvolvido para entender os fatores estressores que levam as pessoas a terem problemas e crises e como lidar com tudo isso. Mas eu quero meditar com vocês sobre esse assunto na história de uma família da Bíblia. O que eu acho legal na Bíblia, o que eu acho maravilhoso na Bíblia, é que a Bíblia mostra a história de muita gente e muitas famílias também. E está tudo lá, tanto os erros quanto os acertos, tanto as coisas boas como as ruins. As fases boas e as difíceis aparecem ali escancaradamente, para a gente ver e aprender com eles. E eu espero que ao nós estarmos tratando esse assunto aqui hoje, isso possa alcançar a sua família. Essa mensagem possa ser de utilidade para a sua família. Então, antes da gente ler a Bíblia, curva a sua fronte e vamos pedir a Deus que fale conosco através da sua palavra. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, enaltecendo o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único que é digno de toda honra, glória e louvor. E nós pedimos que agora o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Esse é um momento especial para nós e é um momento especial para as famílias da nossa igreja. Como membros da família que nós temos e também da família da fé, nós queremos entender melhor o Teu plano, as Tuas vontades, o que nós precisamos aprender para evitarmos as crises ou para sabermos lidar melhor com as crises que muitas vezes se avolumam. Fala conosco, portanto, que o Teu Santo Espírito possa agir livremente no coração de todos nós. Te pedimos por Jesus. Amém. Você pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 25. A família que eu me referi, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, é a família que vem da descendência de Abraão, mas especificamente a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Nós vamos analisar quais foram os fatores estressores que eles enfrentaram e como eles lidaram com isso e quais as lições que eles deixam para a gente. Você vai ver aqui muita coisa interessante, muita coisa que teoricamente, entre aspas, não poderia acontecer na vida de uma família que recebeu um chamado como eles, diretamente de Deus. Uma família pela qual seria a descendência de Abraão. Mas ninguém é perfeito. E os erros deles, bem como os acertos, estão aqui, todos registrados. Então nós vamos começar. Em primeiro lugar aqui, lembra do que eu falei do modelo ABCX? ABCX. Nós vamos falar do fator A, que é o primeiro. O que seriam esses estressores, que são eventos provocadores? Um estressor é um evento da vida que impacta a vida familiar e que produz uma mudança na vida da família e da pessoa, em diferentes áreas de padrões, de valores e até mesmo de objetivos e alvos da família. No caso desta família,
são registrados 5 estressores, 5 fatores de estresse que envolvem Jacó, Esaú, Isaac e Rebeca, seus pais. Isso tudo no período pré-crise, antes da crise. O primeiro estressor está aqui no capítulo 25, versículo 20 e também versículo 26. Vamos ler? Gênesis 25, 20 e 26. A propósito, deixe a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler bastante esses capítulos aqui hoje, tá? Gênesis 25, capítulo 25, versículo 20 e 26. A Bíblia diz assim: era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Verso 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. O primeiro fator estressor que aparece aqui na vida dessa família é que, logo depois que Isaac e Rebeca se casaram, e no primeiro verso que nós lemos, diz que eles se casaram quando Isaac tinha quantos anos mesmo? Quanto? 40. Muito bem. Eles descobriram que a Rebeca era estéril. Nós não sabemos exatamente aqui como que é essa questão, porque hoje já existem estudos, nós temos a ciência, né, que é capaz de detectar a infertilidade tanto no homem quanto na mulher. Às vezes poderia ser o caso de ser o homem, mas nesse caso aqui a Bíblia diz que ela era estéril, né? Isso está aqui no versículo 21. E a esterilidade naqueles dias era um problema muito grave, você sabe disso. Na era patriarcal, ter muitos filhos era um sinal de bênção, era considerado algo muito valioso. E esse foi um estressor inesperado, porque normalmente já em qualquer circunstância é normal esperar que um casal tenha filhos, quando eles se casam. E é um problema visível, porque as pessoas percebem, as pessoas sabem, né? O tempo está passando e o casal não tem filhos. Na nossa cultura isso não tem maiores implicações hoje, mas naquela cultura tinha muito problema. Mas mesmo hoje a gente pode ter uma ideia disso, porque quando as pessoas se casam, né? Quando você começa a namorar alguém, vem aquela cobrança. E aí, quando é que vocês vão casar? Depois que você casa, a próxima cobrança qual é? E aí? Quando vem os filhos, né? E o meu neto que não chega, quando é um caso de um avô, né? E assim por diante. Bom, seja como for, se passaram 20 anos desde que eles se casaram até o dia que eles tiveram os gêmeos. Porque a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, no verso 26, que Isaac já tinha 60 anos. Então veja, eles esperaram por 20 anos. Isso realmente foi um fator estressor. O segundo estressor que eles viveram é que, quando Rebeca estava grávida, aconteceu algo diferente que não era normal numa gravidez. Aqui no versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis, verso 22, diz assim: os filhos faziam o quê? Lutavam no ventre de Rebeca. E então, olha só o que ela disse: se é assim, por que vivo eu? Não foi uma coisa fácil para ela. E consultou ao Senhor. Então, esse foi o segundo estressor. As mulheres aqui presentes, que já ficaram grávidas ou estão grávidas, sabem que a gravidez pode aparecer certos problemas, certas dificuldades, não é mesmo? E ela percebeu naquela gravidez que algo não estava normal, não era uma coisa tranquila, não era uma coisa usual. A palavra hebraica que aparece aqui nessa passagem, ela significa esmagar ou oprimir.
sugerindo que os movimentos dos fetos que estavam dentro de Rebeca não eram normais. Então, ela consultou ao Senhor, e depois de consultar ao Senhor, ela recebeu informação sobre o que estava acontecendo com ela. Então, olha só, o casal viveu 20 anos sozinho, sem filhos. De repente, eles recebem 2 filhos de uma vez só. Esses dias nós estávamos conversando, porque tem um irmão aqui no nosso distrito, vocês conhecem ele. Ele e a esposa dele também tiveram gêmeos. E aí vieram as preocupações, né? Mas a preocupação não era pelo fato de serem gêmeos, mas pelo fato de que quando teve esse problema na gravidez, deles lutarem ali dentro, e quando eles nasceram, a Bíblia diz que aconteceu um fenômeno também. O primeiro nasceu e o segundo saiu fazendo o que mesmo? Segurando no calcanhar do primeiro. Então, foi uma adição de coisas, e isso trouxe preocupações adicionais para os pais. Vai anotando aí. O primeiro estressor foi a esterilidade de Rebeca. O segundo estressor foram os problemas na gravidez. O terceiro já afetou toda a família. Porque a Bíblia diz no capítulo 26, versículo 1, que sobreveio uma fome em toda a terra. E aí, por conta disso, a família precisou se mudar de lugar. E eles foram morar numa cidade chamada Gerar. Muitas pessoas minimizam, né, o impacto das mudanças. Mas alguns estudiosos afirmam que mudança de região, de casa, de igreja, de escola, de tudo, são considerados entre os 5 principais fatores de estresse para as famílias que passam por isso. Somente sendo superado por casos de morte de um ente querido, divórcio ou doença. Então a gente precisa entender melhor esses aspectos também. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que se mudam. Na obra adventista mesmo, é comum haverem mudanças de pastores, obreiros, professores, diretores, enfim. E aí o que aconteceu é que eles tiveram que ir para aquele lugar, e chegando lá naquele lugar, Deus abençoou. E a Bíblia diz que Isaac enriqueceu muito. Capítulo 26, verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Deus abençoou o seu filho Isaac. Só que isso trouxe problemas também, porque os moradores da terra, provavelmente enciumados com a prosperidade dele, entulharam todos os poços que os servos do pai dele haviam cavado. Isso está no verso 15. E então, os servos de Isaac continuaram cavando os poços do seu pai e ainda outros poços, mas chegou um momento que os moradores locais fizeram contenda, e então ele teve muito problema ali. E os nomes que ele deu para os poços ali, Ezeque e Sitna, também tem uma conotação, porque o significado é contenda e ódio. O que significa que ele teve uma difícil adaptação nesse lugar. Não foi fácil para a família passar por isso, ok? Vamos para o quarto estressor. O quarto estressor já não tem a ver diretamente com os pais, tem a ver com o filho. Na verdade, a Bíblia afirma que aos 40 anos de idade, Gênesis 26, versículo 34 e 35, olha o que diz a Bíblia. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram o que mesmo? Amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. O problema não tinha a ver com eles diretamente, com os pais. Mas os pais acabaram vivendo em amargura por causa da escolha do filho. E esse estressor, ele, apesar de ser considerado transicional, porque
na vida é esperado mesmo que quando os filhos crescem, eles arrumem uma pessoa, se unam, se casem, vivam a vida e formem a família deles. Isso é normal, faz parte do ciclo natural da vida. Mas existem dois fatores aqui que com certeza contribuíram para a amargura do casal. O primeiro é o fato de que Esaú escolheu ser um bígamo. Desde o início, nunca foi o plano de Deus isso. Quando Deus fez o primeiro casamento nesse mundo, Ele deu um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mas logo depois da entrada do pecado, já apareceu ali o primeiro bígamo, Lameque, que era filho de Caim, da descendência de Caim. E Esaú foi na mesma linha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu acho que esse é o principal. A Bíblia informa que estas mulheres eram etéias, elas eram pagãs. E já havia no concerto feito com Abraão, que os seus descendentes não deveriam tomar por mulheres contrair casamento com pessoas pagãs. Ellen White, falando sobre isso, ela diz que Esaú, ele violou uma das condições do concerto, que proibia o casamento misto entre o povo escolhido e os gentios. E a razão para isso é simples, você sabe, os costumes pagãos, eles se opõem aos costumes e aos princípios bíblicos. Então, isso com certeza, num lar que vai se unir, vai trazer divisões de pensamento, de comportamento, sobretudo divisões religiosas. E a consequência disso é um lar dividido. E possivelmente por esta razão principal, Isaac e Rebeca ficaram amargurados. Já havia acontecido que no mundo antediluviano, a causa da degradação foi que os filhos de Deus, que eram da descendência de Sete, se uniram com os filhos dos homens, que eram da descendência de Caim. E a influência daquele que vive sem Deus é maior do que a influência daquele que vive com Deus, a ponto da pessoa ir fazendo concessões, ir mudando os seus princípios e assim levando a vida cristã de forma banal. Infelizmente, agora, nesse caso, a família estava passando por amarguras por conta disso. O quinto e último fator estressor que aparece na vida dessa família é justamente o dia que Esaú chegou do campo, cansado, esmurecido. Gênesis 25, 30 e 32 diz que ele estava a ponto de morrer, pelo menos é o que ele pensava. Ele estava com muita fome, tinha ido para o campo, tentado caçar um animal, mas não conseguiu, enfim. E naquele momento, o seu irmão mais novo, Jacó, se valeu da condição dele. Jacó tinha acabado de preparar ali, ou estava preparando ali uma comida gostosa, era um guisado, né? De lentilhas, me parece que é isso. E aí então ele faz uma proposta, a troca da comida pelo direito da primogenitura. Para nós pode parecer algo também não muito forte essa questão. Porque propor uma troca não é crime nenhum. Muitas pessoas trocam coisas o tempo todo, né? Basta você se interessar e propor alguma coisa, se o outro aceitar, está feito. Mas a primogenitura era algo muito importante nos dias bíblicos. Haviam leis que favoreciam o primogênito. O primogênito, ele recebia alguns privilégios em relação aos demais filhos. Bom, o fato, você já conhece a história, é que Esaú queria tanto comer que ele aceitou a proposta de Jacó. E Jacó, ao fazer essa proposta, ele devia ter em mente aquilo que a mãe dele já havia comentado com ele, que está em Gênesis 25, verso 23, que o anjo falou com ela. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço.
Então, Jacó talvez estivesse apenas requerendo aquilo que um anjo já havia falado para a mãe dele. Mas o fato é que isso não parou por aí. Ele continuou com aquele desejo cada vez maior de agora, tendo a primogenitura, o direito, ele queria também a bênção. E a bênção era muito importante. Então, em Gênesis 27 e 28, você vai ver o episódio que finalmente trouxe o fator mais estressante para a família. Porque ali Jacó, influenciado pela sua mãe, ele, infelizmente, engana o seu irmão, engana o seu pai, sem pensar nas consequências que aquilo poderia trazer. E agora, quando Esaú chega para trazer a caça que o pai tinha pedido para ele, Esaú não recebe bênção alguma, porque todas já haviam sido dadas a Jacó. Bom, eu não preciso nem mencionar para você como isso deve ter sido difícil para aquela família. Até ali era uma família que permanecia junta, unida, compartilhavam tudo, mas agora, diante da situação, eles estavam agora num lar dividido. Ódio começou a haver entre eles. E, infelizmente, Jacó precisou fugir. É esperado que os filhos saiam de casa e formem suas famílias, mas fugir de casa não está na pauta. Por que que isso aconteceu? Por causa de um erro, por causa de uma escolha errada. Às vezes, uma escolha errada que você faz na sua casa, na sua família, pode influenciar a sua família de uma tal forma que você não imagina. Seja como for, esse foi um evento estressor voluntário que trouxe uma ruptura abrupta e inesperada. Trouxe perda de ânimo. Toda a família se viu agora chateada com o assunto. A Bíblia diz que Jacó era um homem pacato, ele habitava em tendas. E Rebeca amava a Jacó. Um autor, ele disse que Jacó era caseiro, era aquele tipo de filho que toda mãe gosta, né? Porque está sempre ali ajudando, é companheiro da mãe, conversa com ela, participa, ajuda nos deveres domésticos. E ele sempre estava ao lado dela na lida diária. E Esaú era aquele que estava mais dedicado à caça, estava sempre fora, tinha um outro comportamento, um outro temperamento também. E agora que Jacó enganou seu pai, o seu irmão, ele não podia mais ficar ao lado da sua mãe. Você consegue imaginar isso? Uma mãe que amava o seu filho, o influenciou a fazer o engano, e agora ela era a primeira a colher os resultados daquele erro. Porque, analisando a situação, ela não viu outra alternativa, a não ser Jacó fugir mesmo. Houve uma perda da unidade familiar. Muitas famílias vivem isso. Os laços são quebrados. Jacó e Esaú, que cresceram juntos, que tinham um vínculo forte de afeto, agora perdem esse vínculo. E o que fica entre eles é marcado pela traição que redundou em ódio. O sentimento de culpa de Jacó o acompanharia para sempre. E Esaú agora nutriria um ódio pelo seu irmão, a ponto de querer matá-lo. A família nunca mais seria a mesma. Você consegue imaginar isso? Da mesma forma, nós podemos ver que o inimigo tem trabalhado duramente nas famílias ainda hoje. O propósito do inimigo é o mesmo, é quebrar os laços familiares. É fazer com que a minha família, a sua família se quebrem, se desvaneçam. Muitas famílias passam pelas mesmas coisas. Esse é o fator A. O fator A, como eu disse, são os fatores estressores. Nós já os identificamos, os 5 fatores. Agora vamos falar do fator B. O fator B são as fortalezas individuais e coletivas que as pessoas encontram
para vencer, para atuar diante dos estressores. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso através, em primeiro lugar, de um ponto que os especialistas dizem que é integração, ou seja, para vencer os fatores estressores da vida, a família precisa se integrar. Como? No primeiro estressor, que foi a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz no versículo 21 de Gênesis 25, que Isaac fez alguma coisa. O que Isaac fez quando ele ficou sabendo do problema? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que bonito, que lindo. Na família, quando um passa por um problema, o outro tem que se interessar pelo problema daquela pessoa, porque o problema de um se torna o problema dos outros. Na igreja é a mesma coisa. Por que a gente tem os cultos de oração? Por que a gente faz os pedidos de oração? Para que as pessoas possam orar todas juntas, uns pelos outros. Como é bonito o lar que ora, que o esposo ora pelos problemas da esposa, a esposa ora pelos problemas do marido, os pais oram pelos problemas dos filhos, e os filhos oram pelos pais. Então, ao enfrentar o primeiro estressor, o fato de Isaac orar por sua esposa Rebeca, revela a preocupação que ele tinha por ela, e de forma especial, mostra que ele estava buscando uma solução para ela, no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Isaac. A mulher concebeu, mas foi pela oração do esposo que foi atendida. Da mesma forma, você que é marido, você que é esposa, se você orar pelo seu marido, se você orar pela sua esposa, Deus também vai atender as suas orações de fé, para ajudar o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, naquilo que ele precisa. Um segundo aspecto que nós vemos aqui, é que realmente a fortaleza desse casal, no momento da crise, foi a oração. Eles não viviam numa época como a nossa, onde nós temos tanto avanço da ciência, né? Onde é possível fazer tratamentos para a esterilidade. Nós temos médicos aqui na nossa igreja, pessoas da área de saúde, conhecem muito bem sobre isso. Eles não tinham tudo isso, mas eles tinham o principal, que era quem? Era Deus. A oração é sem dúvida o recurso principal em qualquer situação que envolva um estresse, uma crise, uma ansiedade. Deus se interessa em ajudar todas as pessoas e resolver os seus problemas. Deus não é alguém que está distante, apenas olhando você na vida e achando que você tem que se virar sozinho. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele tem a solução para tudo aquilo que é aparentemente impossível. E isso foi especialmente verdade no caso daquele casal, que foi a esterilidade de Rebeca. Mas esse não é o único caso da Bíblia em que isso aparece. Ou seja, Deus atendendo uma oração e resolvendo esse problema. Ana, a mãe de Samuel, ela também era estéril, mas ela orou ao Senhor e Deus atendeu a sua oração. Num outro sentido, mulheres oraram a Deus. Nós temos Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Elas também conceberam por atuação divina. E no caso delas, como está em Lucas capítulo 2, verso 37, o anjo Gabriel ainda acrescentou: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Você pode confiar nisso. Não importa o estresse da tua vida. Não importa qual seja o fator que está te trazendo crises, ou te colocando em crises. Deus tem a solução. Ore, busque. Quando eles enfrentaram o segundo estressor, que foi a luta dos gêmeos no ventre,
Rebeca chegou ao ponto de considerar se valia a pena ela mesma viver. Você sabe o que é isso? Nós vivemos uma época onde muitas pessoas sofrem de depressão. A depressão tem sido estudada muito no nosso século, no século XX, e cada vez mais as pessoas vivem abaladas pelas coisas da vida ou pelos fatores físicos, mentais, e muitas pessoas acabam tendo ideias, pensamentos suicidas. Como pastor, eu infelizmente já fiz funerais de pessoas que tiraram a própria vida. Bom, isso passou pela cabeça de Rebeca. E ela não é o único personagem na Bíblia também que chegou ao ponto de pensar em morrer. Você vai ver isso na vida de Elias, você vai ver isso na vida de Jonas. Isso é para nos mostrar que essas coisas são normais, mesmo entre os melhores servos de Deus. Nós podemos ser tentados com pensamentos assim. Mas a diferença está de que quando ela estava passando por aquela luta terrível que ela não entendia, pensando até se valia a pena viver, o que ela fez mesmo? Capítulo 25, verso 22, o que ela fez mesmo? Consultou a Deus. Consultou ao Senhor. Se você quer vencer os estressores da vida, consulte a Deus. Muitas pessoas na hora da dificuldade consultam cartas e tarôs, médios, feiticeiros, consultam pessoas, amigos, parentes, familiares, mas nada substitui o consultar a Deus. Sabe por quê? Porque muita gente pode falar de tudo, mas poucos vão dizer o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma só. Deus tem as respostas para todos os problemas humanos. Deus responde, Deus orienta. E foi isso que aconteceu com Rebeca. Deus enviou a orientação para ela. Deus atendeu a sua oração. Deus também atenderá a sua oração, querido irmão, querido amigo. No terceiro estressor, quando a família precisou se mudar, Isaac, de forma especial, ele pôde contar com a proteção de Deus em uma terra estranha. Nós precisamos nos lembrar que mesmo nos momentos em que nós erramos, nós temos o favor e a proteção de Deus, porque Deus é amor e cuida de nós. Isaac, lá naquele lugar, assim como seu pai, quando estava indo lá no Egito, ele fez uma coisa que ele não devia. Quando ele foi perguntado sobre Rebeca pelos homens da cidade, o que ele respondeu? Falando que ela era irmã dele. O pai dele também falou uma vez que a esposa dele lá no Egito era irmã dele. Só que no caso do pai era uma meia-verdade, né? Porque Sara realmente era meia-irmã de Abraão. Mas no caso de Rebeca, ela não era irmã e nem meia-irmã de Isaac. Mesmo assim, Deus o abençoou. Mesmo assim, Deus o fez prosperar. Mesmo assim, Deus cuidou dele e de sua família. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos abandona. Amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, na última parte do verso, o que Deus fala lá? Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Além do cuidado de Deus, Isaac também pôde contar com uma força coletiva, porque ele tinha os servos. Os servos trabalharam muito ali, cavando poços. É muito bom quando a gente tem pessoas ao redor que podem nos ajudar, né? Esse centro de apoio através das pessoas. Ao enfrentar o quarto estressor, que teve a ver com a escolha de Esaú, aqui nós não temos muito o que falar, né? Infelizmente, às vezes você como pai, como mãe, assim como eu também como pai, você vai orientar o seu filho, dar para ele a educação cristã, vai mostrar para ele a palavra de Deus, tudo certinho, mas quando chega na idade adulta, você pode decidir por ele? Não. A decisão é
É de quem? É dele, é dela. Nesse momento é importante que a gente tenha em mente que a nossa parte foi feita. E colocar, e orar, nunca deixar de orar pelos filhos em relação a isso. E em relação ao quinto e último estressor, isso se assemelha muito com a situação vivida pelo primeiro casal que viveu na terra. Porque logo depois que eles pecaram, a Bíblia diz que quando Deus foi pedir contas para Adão e Eva, primeiro para Adão, ele jogou a culpa em quem? Começaram a transferir culpa, né? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. A mulher, quando questionada, falou, foi a serpente. Às vezes na vida de casados, às vezes nas famílias, é muito comum nós agirmos assim, especialmente quando a coisa fica feia. Especialmente quando surgem os estressores, e aí um fica jogando a culpa no outro. Olha, se você não tivesse feito isso, você lembra que você fez tal coisa, né? No caso aqui, Rebeca que causou a grande crise aqui, porque ela incentivou, ela participou da trama que faria o engano com Isaac e com Esaú. Então, o texto não fala aqui, mas pode ser que depois de tudo isso, agora que Jacó tinha que ir embora e tudo mais, como a gente diz em língua portuguesa, né, uns ditados que a gente tem, depois que o caldo entornou, depois que a vaca foi para o brejo, aí chega aquele momento das DRs, né, do casal. Escuta, Rebeca, você sabe que isso aí foi culpa sua, né? Você que fez isso, assim você não deveria e tal. E ela também poderia estar jogando na cara dele, dizendo, olha, não, mas você também tem culpa porque você sempre preferiu Esaú e nunca gostou do Jacó e tudo mais e tal. O que fazer quando chega nesse momento? Perdão. Perdoar. Simples assim. Há momentos que não há outra coisa a ser feita, a não ser deixar o passado no passado, perdoar o que passou e seguir em frente. É isso que faz a diferença. Quando os gêmeos estavam lutando lá no ventre de Rebeca, ela poderia ter dado asas para os seus pensamentos, né, e ter colocado um fim na própria existência. Mas o que ela fez? Ela buscou a Deus. E isso me faz lembrar de um princípio que está em toda a Bíblia. Quando as coisas ficam feias, nós precisamos esperar no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 37. O Salmo 37 é um dos meus preferidos da Bíblia. Nesse Salmo, Davi, que estava no finalzinho da vida, ele fala repetidas vezes sobre confiar em Deus, sobre descansar em Deus. E ele fala uma expressão que se repete em Provérbios e vai em outros lugares da Bíblia. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Você tem esperado no Senhor? Você tem confiado na providência do Senhor e esperado o tempo de Deus? Quando eles enfrentaram lá aqueles momentos todos de lutas com os filhos, eles confiaram em Deus. É verdade que no assunto lá da escolha de Esaú, eles não tinham muito o que fazer, mas eles se preocuparam com Jacó, no momento em que Jacó precisava fugir. Esaú já tinha feito a escolha dele, mas Jacó, Isaac teve a oportunidade de falar com ele antes dele ir para Padã Arã, mesmo depois da traição. Isaac o abençoou e deu ordens para ele ir e tomar como esposa uma das filhas de Labão. Eles lidaram da melhor forma que eles puderam com tudo isso. O fator C do fator ABCX é o significado que a família dá para a situação. Tem muitas situações que elas poderiam ser minimizadas se a família tivesse
uma compreensão melhor das coisas, né? Se a família se perguntasse antes de falar qualquer coisa, eu posso mesmo tratar esse problema? Eu posso mexer com isso, né? Então, eles fizeram o seguinte. No primeiro assunto, como nós já falamos, eles esperaram em Deus. No segundo que foi a questão dos gêmeos, as lutas, eles também esperaram em Deus. No terceiro, que foi a mudança geográfica, eles seguiram a ordem de Deus, olha só. Foi Deus quem falou para eles se mudarem para aquele lugar. E isso nos faz lembrar o chamado de Abraão também, porque Abraão, quando Deus o chamou, ele foi. E às vezes, confiar nas promessas de Deus significa agir como Isaac fez e como Abraão fez. Isso é uma segurança para nós. Mas quando chegou no quarto estressor, que as mulheres se transformaram em amargura para os pais, nós não sabemos ao certo como que eles lidaram com isso. Mas eles, com certeza, confiaram que Deus iria cuidar do seu filho, apesar da escolha. E o quinto estressor, que foi o engano de Jacó, quando Rebeca e Isaac perceberam a situação, eles deram ordens e Jacó seguiu essas ordens e por isso a situação não foi pior. Chegamos ao último fator, que é o fator X. O que é o fator X? O fator X é a chegada da crise. Quando a crise chegou realmente, aconteceram algumas coisas com eles que acontecem com todas as famílias. São 4 indicadores. Primeiro, a crise, ela só chega porque a pessoa não cumpriu o que se espera que ela cumpra. Ela não cumpriu as regras. Isso ocorreu com Esaú, que escolheu ser bígamo e depois polígamo, e acima de tudo se casar com mulheres que não eram cristãs, não eram religiosas, eram pagãs. O sistema familiar ficou imobilizado porque chega a esses momentos, não tem mais o que fazer. Os pais, a única coisa que os pais podem fazer num momento como esse é orar e esperar em Deus. Terceiro, não tinha mais limites ou regras na família. Parece que as regras viraram lixo. E agora, no caso de Jacó, ele foi incentivado pela própria mãe a fazer o que era errado, mesmo em relação ao próprio pai. O que a gente percebe aqui é que pai e mãe, marido e esposa, aparentemente, educaram os seus filhos à maneira de cada um. E isso não é bom. E o último fator é quando a pessoa ou a família não consegue tomar decisões para enfrentar a crise. A crise que desencadeou com eles é a mesma crise que se desencadeia ainda hoje com muitas famílias. A família, como consequência daquilo tudo, ela perdeu completamente o vínculo afetivo. Esaú agora queria matar o irmão. E qual que é a conclusão que nós temos aqui? A conclusão primeira, Jacó ficou marcado pelo engano. Esaú se tornou um homem cheio de ódio para com o irmão. E Rebeca, o nome dela não é mais mencionado depois disso, olha só. Então, meus queridos irmãos, terminando a nossa fala aqui neste momento. Da mesma forma que eles passaram por tudo isso, eu sei que pode ser que nas nossas famílias aqui, tenham famílias passando por situações ou parecidas ou similares, ou que alguma coisa do que nós estamos falando aqui pode se aplicar. Se nós seguíssemos as regras, as orientações bíblicas da palavra de Deus, como Esaú deveria ter seguido, às vezes muita coisa pode ser evitada. A Bíblia é muito clara em nos dar total exemplo sobre estas coisas. Casamentos mistos, está muito claro na Bíblia, são inúmeros exemplos. Mas alguns ainda querem arriscar, não é? Querem fazer a seu modo, achando que as coisas vão ser diferentes. Pode até ser, mas é muito difícil. No caso de Jacó, se ele tivesse seguido a regra e falado, mãe, não, peraí, mãe,
A senhora está querendo que eu engane meu pai, meu próprio irmão, né? Ele poderia não ter concordado com aquilo, então ele concordou. Às vezes os erros que nós cometemos, nós não precisaríamos cometer, basta dizer um não. Mas às vezes você se deixa levar pela influência do outro. Hoje nós precisamos cuidar para não cair nos mesmos erros. Mas vamos supor que a crise veio, chegou na tua família. Você está vivendo uma crise. O que você deve fazer? Continue buscando e esperando em Deus. Devemos pedir a Deus força, sabedoria para viver conforme a vontade dEle, para enfrentar esta vida, porque toda crise pode ser superada pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu já vi muitas famílias superarem muitas crises. Eu também já superei as minhas crises em muitos momentos. E às vezes me deparo com novos fatores estressores que às vezes podem me levar a uma crise. Seja como for, nós podemos vencer pelo poder de Deus, porque o mesmo Deus que cuidou de Jacó, que cuidou de Rebeca, de Isaac e até mesmo de Esaú, Ele cuida de nós ainda hoje. Eu não sei se de repente ao falar tudo isso eu estou falando para alguma família aqui que está passando por um problema, um estressor, um fator difícil. Às vezes há fatores que são maiores do que a gente pode imaginar. Pode ser coisas diferentes para cada um. Mas se esse é o caso, lembre-se do Deus de Jacó. Jacó, mesmo tendo passado por tudo isso, ele nunca lhe faltou o cuidado e a proteção de Deus. O cuidado e a proteção de Deus não vão faltar para você também. O mesmo Deus que cuidou de Jacó quando esteve na terra, quando Jesus estava na terra, Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em 1 Pedro diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você crê nisso? Você acredita nisso? Sim? Curve a sua fronte nesse momento. E se você quiser, fale para Deus sobre os fatores que estão te estressando, que estão trazendo lutas para você e que estão te levando talvez para o caminho da crise. Pode ser que você tenha cometido erros. Assuma esses erros perante o teu Deus e peça a Ele sabedoria para melhorar, mudar. Peça sabedoria para que essas situações possam ser vencidas no seu lar. Vamos curvar a fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Pai do céu, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre alguns fatores estressores que tomam conta da vida. Nós vivemos uma vida, Senhor, onde realmente há muitos fatores de estresse, muitos fatores que nos levam a ter ansiedade, depressão. E pode ser que enquanto eu estou aqui falando nesse momento, orando ao Senhor, hajam aqui nesta igreja e também pela internet pessoas que fazem parte de famílias que estão vivendo coisas parecidas. Por favor, Senhor, ajuda-nos a aprendermos com as famílias que viveram antes de nós, famílias que temiam ao Senhor, como a família de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, e ajuda-nos a entendermos como nós precisamos cuidar com as nossas escolhas, como nós precisamos submeter a nossa vontade à Tua vontade, seguir a Tua santa lei, seguir as regras, as orientações da Bíblia, para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem-estar. Pai, que a Tua bênção esteja com cada família aqui. E se há alguma família que nesse momento, alguma pessoa que está passando por uma crise muito forte, que essa mensagem possa trazer ânimo ao seu coração,
porque assim como o Senhor esteve com Isaac, com Jacó, com Abraão, sabemos que o Senhor está com cada um dos filhos que os temem. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e fortaleça os nossos vínculos e nos prepare para que em breve possamos ver Jesus voltar e subirmos com Ele. Tudo te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.